de maneira que essas novas tecnologias elas rompem a distância, né? Algo mais presente, mais presente ainda, além da presença física do construtor docente. E da outra parte, eu entendo que essas novas tecnologias elas permitem também que todos nós de fora, que não somos da comunidade, que a gente possa também acessar essas informações que são interagir com a comunidade, com os professores, com essas pessoas. Então é nesse sentido que eu acho que o estudo virtual, o UFC virtual, ele tem um papel muito importante, que tem que ser desenvolvido. Nós estamos exatamente no momento de criar essa interface entre a educação indígena e a educação sem distância. A questão também é voltada para a educação, né? Tem os caciques, os pajés, né, no caso. E como é que se dá a saúde aqui, através dos tremembés? Está ainda gravando? Então, a respeito da saúde, a gente tem duas realidades. Uma realidade anterior ao movimento Tremembé, que começa de fato em meados dos anos 80, exatamente por ocasião de uma grande invasão de parte dessas terras feita por uma empresa, né, que explora o coco no Ceará, conhecida do coco. É que o movimento Tremembé recente começa exatamente como reação a essa invasão. E naquele momento a gente tem uma situação de saúde em que de fato o Estado não prestava nenhuma assistência. Nessa região mesmo era muito difícil o acesso até mesmo aos médicos, né, do sistema convencional. E vai ser exatamente dentro da luta, não somente do movimento indígena Tremembé, mas do movimento indígena, né, no Brasil todo, que se vai criar uma assistência de saúde específica para os povos indígenas, né? Inicialmente através da FUNAI e depois através da FUNASA, né? Atualmente essa assistência é feita através da FUNASA. E a gente tem a criação dos distritos especiais, né, sanitários indígenas. Não é? Aqui os Tremembé de Almofala fazem parte exatamente desse distrito, né? E com todos os limites, porque está se criando ainda também essa situação de assistência à saúde indígena, mas você já tem uma presença significativa do Estado buscando fazer uma ação diferenciada. Claro, existem muitos desafios, por exemplo, de gerir esses recursos, de fazer os recursos públicos chegar de fato na mão, né, das populações indígenas, que elas possam gerir esses recursos cada vez mais, né? Que esses recursos não sejam mal utilizados, né? Então há que aperfeiçoar melhor, né, a máquina para que de fato essas populações possam acessar de maneira, né, hábil, né, a um serviço de qualidade. Isso está se construindo, né? De outro lado, o interessante dentro do movimento indígena é que houve um fortalecimento dessas práticas tradicionais. E aí você tem, por exemplo, dentro do movimento indígena, não é, o ressurgimento dos pajés. No caso aqui, do Tremembé, do pajé do Caboclo, né, com a revitalização de práticas que antes haviam, né, estavam numa situação exatamente de obscuridade, né, estavam numa situação em que não eram valorizados, exatamente porque historicamente você vai ter toda uma ação por parte da sociedade, né, e do Estado de desconsideração dessas populações e também dessas práticas, né? Havia todo um desprestigiamento, né, dessa cultura desses povos no uso das suas plantas medicinais, né, das suas ervas e de um conjunto de práticas, de rezas, de rituais que são deles próprios. Então, em meio ao movimento indígena, a situação do movimento indígena, é importante, né, verificar exatamente que essas práticas elas são revalorizadas, elas reformam a cena social, né, elas são desenvolvidas hoje, elas são difundidas, junto com também essas outras práticas mais atuais, né, a prática da medicina alopática, a assistência do Estado e outras medicinas que vão sendo acessadas por esses povos, né. Sorte que a gente tem uma situação em que, com certeza, né, melhor do que antes, eles estão tendo, né, a possibilidade de acessar novamente as suas práticas tradicionais e a outros dispositivos, a outros serviços que são disponibilizados, né, ainda precisando aperfeiçoar o Estado. Aí, em relação à saúde,
povo que não tem agora, como eles fazem para ter acesso ao médico, à enfermaria? Existe o que se chama de programa de saúde indígena. Como tem um programa de saúde da família, né? Tem um programa de saúde indígena que é específico exatamente para a etnia indígena no Brasil todo. E através desse programa, eles têm acesso ao agente de saúde indígena. A Digé Tremembé, irmã do cacique, né, do Fernando Tremembé, ela é agente de saúde aqui, nessa comunidade, né? A Ângela é de uma outra comunidade lá do Panã, né? Lá na Vajota Tapera tem outros agentes de saúde. Então, o agente de saúde faz esse trabalho inicial, né? De atendimento nas famílias, né? Cadastramento e tal, atendimento inicial das crianças. Quando se detecta problemas, né, que exijam exatamente que uma criança, um idoso, um jovem vá a um posto de saúde, então ele é encaminhado para isso. Ele é encaminhado a um hospital, inclusive, e existem níveis de fato desse atendimento, né? Até chegar, por exemplo, ao hospital de referência no nível 3, é o caso, por exemplo, do Hospital Universitário Walter Cantilho, exatamente para as situações de complexidade alta, que exijam, de fato, intervenções, né, médicas, uma cirurgia mais complexa, mais complicada, então é feito lá. De sorte que a saúde indígena hoje ela está organizada como uma ação de Estado diferenciada, considerando essas especificidades. Agora, volto a dizer, ainda há muito que se aperfeiçoar nesse sentido, sobretudo em nível de gestão do sistema. Sim, voltando à educação de novo. Como anda a educação digamos, a educação infantil, como está sendo usada nós temos a educação diferenciada, Tremembé, exatamente nessas modalidades e ainda em outras. Nós temos a educação infantil Tremembé, educação fundamental Tremembé, educação média Tremembé, educação de jovens e adultos Tremembé. E atualmente nós temos 6 comunidades. Dessas 6 que têm escolas, há 4 comunidades que têm prédios escolares, né? O caso da praia onde a gente está, o caso do Mangue Alto, da Vajota e da Tapera. As comunidades do Saquinho e da Passagem Rasa não tem escola ainda. A escola funciona na casa das próprias professoras. Ou às vezes em salões improvisados, né, de reunião da comunidade. Nós temos 39 professores de formação no curso de magistério do Tremembé superior, mas claro, já há outros professores que estão lecionando nessas escolas e que inclusive precisam da formação também. Então a gente já está pensando no outro curso daqui a pouco. Há pelo menos já 15 ou 16 professores, fora esses 39, que já estão em processo de inserção nessas escolas, portanto precisando de formação específica, diferenciada, né? E a gente tem atualmente 613 alunos dessas diversas modalidades de educação, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Nós temos 24 salas de aula que agregam essas modalidades diversas e essa quantidade de alunos.